Vasco avança por ponta esquerda e por atacante. Mas será se os jogadores que estão chegando no Vasco vão resolver o problema do Cruz Maltino? A gente vai falar muito sobre essa situação, porque duas negociações evoluíram nesta manhã. E, claro, a gente vai falar muito aqui sobre essa situação do Magnates. Hoje, mais uma informação dizendo que o Pedrinho teria sido convidado a assistir um jogo do Nottingham Forest. A gente já tinha uma informação de uma reunião pré-agendada aí para o final de fevereiro, começo de março. Vou dar a minha opinião sobre essa situação. E está pegando fogo essa situação da venda da Vasco SAF. E, claro, a gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, pois teremos aí novidades na equipe titular do Vasco. Um zagueiro pode estrear aí na próxima segunda-feira lá em Saquarema. Eu peço a você que não é inscrito aqui do nosso canal para você vir a fazer parte da nossa família. Conforme eu falo aqui para vocês, a gente tem uma média de 8.000 visualizações aqui por vídeo. E o seguinte, né? Mais da metade de vocês não são inscritos aqui no nosso canal. Pois bem, vamos começar falando do campeonato estadual. O Vasco segue a preparação para enfrentar o Sampaio Corrêa na próxima segunda-feira, jogo que acontecerá lá em Saquarema às 20 horas da noite. O Vasco precisa vencer de qualquer jeito para chegar às semifinais do estadual. O Vasco vem de dois tropeços aí, contra o Volta Redonda, contra a equipe do Fluminense, onde o Vasco deixou muito a desejar. Não pensem, os amigos, que será um jogo fácil esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Nesta edição do campeonato estadual, o Vasco da Gama já jogou lá em Saquarema contra o Boa Vista e o jogo foi 1-1. Então, lá sempre é um jogo difícil. O Vasco que tem desfalque confirmado para essa partida. O Felipe Coutinho sentiu o adutor da coxa. Não preocupa para o jogo do Flamengo, que é o jogo seguinte ao Sampaio Corrêa, mas não vai para esse jogo o Paê confirmado. E o seguinte, tá? A grande novidade de ontem foi que o Capasso treinou. O Capasso foi reintegrado à equipe do Vasco da Gama, certo? O Capasso que tem propostas para deixar o Vasco da Gama, do Talheres, da Argentina, e ontem chegou o interesse do Necaxa, tá? Mas diante ali do Oliveira, que foi muito mal na última partida, o próprio João Vitor também, o nosso Capasso, o argentino que veio lá do Huracan, deve ser relacionado e tem grandes chances de ser titular nessa partida. O Vasco que em março vai ter dois retornos aí importantes, tá? Confirmado aí o Adson e o Estrela retornando ao Vasco da Gama. Principalmente o Adson, né, que está fazendo muita falta, e o Estrela vai dar uma rejuvenescida aí nessa armação, que a gente tem dois jogadores acima dos 30 anos ali, que é o Paê e que é o Coutinho. Agora a gente fala sobre a situação de reforços, tá? E a gente começa falando aqui sobre a situação do jogador Rony. O Vasco formalizou uma proposta para o Rony. Mas, assim, na minha opinião, o Vasco formalizou por formalizar. Eu acho muito difícil do Palmeiras aceitar essa proposta do Vasco da Gama. Por quê? A proposta é ruim? Não. Mas o Rony possui propostas melhores do que a do Vasco, como é a oferta do Galo, do Atlético Mineiro.
Está descartada a possibilidade do Rony vir? Não. Só que é difícil. Por quê? O Vasco propôs que o Palmeiras pagasse parte do salário aí do Rony. O Rony que ganha 1.300.000 e pediu ali 1,5 milhão para atuar com a camisa do Vasco. O Vasco estaria disposto a pagar 1 milhão e o Palmeiras pagaria a diferença. Só que o Palmeiras tem propostas aí melhores do que essa oferta que o Vasco da Gama fez para o Rony. Então é o seguinte, inclusive, o Vasco da Gama, nessa manhã, avançou nas tratativas pelo argentino Benjamin Garré, certo? Um jogador aí que é um namoro antigo do Vasco da Gama. A 777 Partners já tinha aí feito uma consulta pelo jogador e o empresário do Benjamin Garré simplesmente confirmou as conversas com o Vasco da Gama e evoluiu muito. É um argentino de 24 anos, jogador que saiu da Argentina muito jovem, foi atuar lá no Manchester City, tinha 18 anos de idade. O jogador tem passagens aí pelo Racing, pelo Huracan, né? Mas desde que saiu lá do City, lá, não encantou na Argentina, né? Teve uma passagem boa no Racing da Argentina, mas, assim, tá lá no Krishna Samara da Rússia, né? Um jogador que está avaliado em 6 milhões de euros, segundo o Transfer Market, e aquilo não vale 6 milhões de euros. Vamos combinar aqui, perfeito? Bom, o seguinte, e também gente, não está no nível. Para quem esperou o Brian Rodrigues e para quem esperou aí o Bruma, é um jogador que não está no nível desses dois. É uma prateleira inferior. A gente tem que ser honesto com você, torcedor do Vasco. Não é reclamar por reclamar, mas não está aí na mesma prateleira. Agora, a título de conhecimento, o Vasco abriu a negociação está muito avançada com esse ponto esquerda. E o Vasco também está tentando aí, a negociação também estaria avançada. O jogador que foi oferecido ontem para o Vasco, o colombiano, que joga lá no Alianza da Colômbia, né? O Andrés Renteria, né? É aquilo, né, cara? É o que eu falei sobre o Garré. Para quem foi atrás do artilheiro do campeonato argentino, o Girotti, e ir atrás do Renteria, enfim, se chegar, a gente vai torcer para que dê certo. Mas eu já vejo já um certo ar de desespero ali, porque o tempo está se esvaindo. Hoje já é dia 8, a janela fecha no dia 28, a gente tem 20 dias aí para poder contratar, tá? Talvez aí não dê tempo de chegar jogador de primeira prateleira. Sobre essa situação do Marinatti, tá? Uns falando aí que já tem uma reunião pré-agendada com o Grego no final de fevereiro, começo aí de março. Hoje houve uma informação aí do canal do Léo Lacerda dizendo que, efetivamente, o Marinatti convidou o Pedrinho para assistir um jogo lá do Nottingham Forest para conhecer as instalações do clube inglês, mas a proposta que é bom, nada, nada. E, pessoal, essa situação não vai se resolver tão cedo, não vai. Ontem a gente teve, na parte da noite, mais um capítulo nessa situação, porque a 777 ingressou com um novo processo, fazendo uma cobrança aí extrajudicial ao Vasco da Gama, porque o Pedrinho está vendendo as ações aí da Vasco SAF sem consultar a empresa, inclusive aí os 31% da 777 Partners, né, que ela aportou. O Pedrinho está fazendo isso à revelia, sem consultar a empresa. Isso está dando uma confusão já aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, essa situação, enquanto não houver um acordo entre Vasco da Gama
e a 777 Parkins, que está vivíssima aí da Silva, a gente simplesmente não vai chegar aí a uma proposta. Porque isso tem que passar pela justiça, e eu já falei aqui para vocês. Então vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, e os reforços estão chegando, mas me disse, está à altura daquilo que tu imaginou. Obrigado pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.